Existe um momento na vida, geralmente depois dos 30 anos, em que algo começa a ranger por dentro. Você acorda, faz o que sempre fez, cumpre suas funções, sustenta seus papéis, mas uma pergunta silenciosa aparece no fundo da mente. Sou só isso mesmo? Não é crise, não é fraqueza, não é ingratidão, é lucidez começando a nascer. A maioria das pessoas passou a vida inteira acreditando que personalidade é identidade, que o jeito como fala, reage, trabalha, ama ou se defende define quem ela é. E aí surge o esforço cansativo de manter a coerência, manter a imagem, manter o personagem funcionando, mesmo quando ele já não serve mais. É como tentar usar a mesma roupa da juventude no corpo que mudou. Aperta, limita, machuca. O olhar de Alan Watts ajuda a desmontar essa confusão com uma simplicidade quase desconcertante. Ele nos lembra que personalidade não é o eu, é uma ferramenta, um papel que a vida pede em cada cenário. Você não age do mesmo jeito no trabalho, em casa, com amigos ou em um país novo. E isso não é falsidade, é inteligência adaptativa. A vida muda de cenário, você muda de figurino. O problema começa quando você esquece que está vestindo um figurino. Quando a pessoa acredita que a máscara é a própria pele, qualquer mudança vira ameaça. Mudar de área, de relacionamento, de visão, de ritmo, tudo passa a ser vivido como perigo. Então, ela endurece, repete padrões, insiste em ser sempre a mesma, mesmo que isso esteja drenando sua energia, sua alegria e até sua saúde. É o ego tentando virar coisa sólida. Mas a vida não é sólida, a vida é fluxo. Watts aponta algo que muita gente sente, mas não sabe explicar. O sofrimento não vem da mudança, vem da resistência à mudança. Não é o novo que assusta, é a perda da identidade antiga. Porque se eu não sou mais esse papel, quem sou eu? E aí, em vez de investigar essa pergunta com curiosidade, a maioria corre de volta para o conhecido, mesmo que o conhecido já esteja sufocando. Esse texto não é um convite para abandonar responsabilidades, nem para viver sem estrutura. É um convite para algo muito mais profundo e prático. Parar de se confundir com o personagem. Usar a personalidade como se usa uma roupa de trabalho, com competência, mas sem apego. E ao chegar em casa por dentro, poder tirá-la, respirar, lembrar que você é maior do que qualquer papel que desempenha. Quando você entende isso, algo muda de lugar. Você continua trabalhando, amando, cuidando, decidindo, mas com menos peso. As críticas doem menos, as mudanças assustam menos. O medo de errar diminui, porque você percebe que nada disso ameaça quem você realmente é. Ameaça apenas o papel. E talvez seja exatamente esse o novo olhar que sua vida esteja pedindo agora. Não mais tentar se definir, se endurecer, se explicar o tempo todo, mas aprender a dançar com o fluxo. Usar as máscaras quando necessário e ter coragem de soltá-las quando o cenário muda. Porque liberdade, no fundo, não é fazer tudo o que quer. É não confundir quem você é com aquilo que você está fazendo neste momento. Se algo aí dentro reconheceu essas palavras, não é coincidência. É a consciência começando a lembrar de si mesma. E quando isso acontece, a vida nunca mais é vivida do mesmo jeito. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Quando você começa a enxergar a vida como fluxo, algo importante se esclarece por dentro.
Nem tudo em você precisa ser consertado, nem tudo pode ser moldado à força. Existe aquilo que é treinável, postura, comunicação, disciplina, escolhas, hábitos, e existe aquilo que é tendência, um jeito básico de sentir o mundo, uma energia própria, um ritmo interno que não pede correção, pede respeito. Esse fundo mais profundo é como um rio subterrâneo. Ele aparece cedo na vida, na criança que você foi, no tipo de curiosidade que sempre teve, no que te anima sem esforço, no que te cansa mesmo quando parece certo para os outros. Você pode até ignorar esse rio por um tempo, pode tentar represá-lo, desviá-lo, fingir que ele não existe. Mas ele não some, ele pressiona por dentro, e quando não encontra passagem, vira tensão, irritação, amargura, adoecimento. A personalidade nesse olhar não é o rio, ela é o leito. É a forma que você constrói para o fluxo passar com menos desperdício. Você aprende a falar melhor, a se posicionar, a organizar o tempo, a colocar limites, a escolher ambientes mais compatíveis. Não para virar outra pessoa, mas para permitir que o que é vivo em você se expresse sem tanto atrito. O problema começa quando a pessoa se apaixona pelo leito e esquece do rio. Ela protege a forma, o título, a imagem, o papel, mesmo quando o fluxo já mudou. E aí nasce a autossabotagem silenciosa. A pessoa faz tudo certo, mas se sente errada. Cumpre expectativas, mas perde entusiasmo. Mantém a estrutura, mas seca por dentro. Alan Watts provoca exatamente esse ponto. Ele não está dizendo para abandonar disciplina ou preparo. Ele está alertando para o erro de tentar sufocar o rio para salvar o formato. Porque o formato existe para servir à vida, não o contrário. Quando você inverte essa lógica, algo se reorganiza. Você para de se violentar para caber. Começa a ajustar o leito conforme o fluxo real que existe em você agora. Talvez isso signifique mudar a forma de trabalhar, não necessariamente o trabalho. Mudar a forma de se relacionar, não abandonar as pessoas. Mudar o ritmo, o jeito, a prioridade. Isso exige maturidade, porque é mais fácil repetir o conhecido do que escutar o vivo. É mais confortável manter a identidade do que atravessar o não saber. Mas é justamente aí que a vida adulta pede um salto. Honrar o rio não é fazer tudo o que dá vontade. É parar de lutar contra o que é essencial em você. É reconhecer limites sem culpa, talento sem arrogância, inclinações sem medo. É perceber que forçar uma forma errada consome mais energia do que aprender uma forma mais verdadeira. Quando esse entendimento cai, a culpa diminui. Você para de se cobrar por não ser aquilo que nunca foi. Para de competir com modelos que não combinam com seu temperamento e começa a lapidar a personalidade como um instrumento afinado, não como uma prisão. O rio agradece, a mente relaxa, as escolhas ficam mais simples e a vida, curiosamente, começa a fluir com menos esforço e mais sentido. Talvez crescer seja exatamente isso, não endurecer para sobreviver, mas flexibilizar a forma para que o essencial continue vivo. Porque quando o leito honra o rio, a travessia fica mais leve e o caminho volta a fazer sentido. Existe um ponto decisivo nesse caminho que muita gente ignora porque parece simples demais. Parar e observar. Não analisar, não julgar, não corrigir, apenas ver. E isso, no olhar de Alan Watts, não é passividade, é lucidez em ação. A maioria das pessoas vive brigando consigo mesma. Briga com o que sente, com o que pensa, com o que faz. Tenta se empurrar para fora de estados internos como se estivesse empurrando um inimigo. E quanto mais luta, mais cansa, mais confunde, mais se afasta de si.
Observar é outra coisa. Observar é como olhar o céu sem tentar mover as nuvens. Você não discute com a nuvem, não negocia, não ameaça. Você apenas vê. E, curiosamente, ao ver, o céu continua sendo céu, mesmo quando está nublado. Quando você observa seus pensamentos desse jeito, algo fundamental se revela. Você percebe que pensamentos vêm e vão. Ideias surgem, histórias se formam, lembranças aparecem, medos se repetem. Mas existe algo que não vai. Existe algo que permanece vendo tudo isso acontecer. Essa diferença muda tudo, porque você começa a notar que não é o pensamento que passa. Você é aquilo que percebe o pensamento passando. E isso não é teoria, é experiência direta, acessível a qualquer pessoa, em qualquer idade. Watts insistia nesse ponto, porque ele devolve simplicidade à vida. Quando você confunde pensamento com identidade, tudo vira peso. Cada ideia vira verdade absoluta. Cada emoção vira sentença. Cada dúvida vira defeito. Mas quando você reconhece a consciência como esse espaço amplo onde tudo acontece, a vida descomprime, o drama perde força, a urgência diminui. Você continua tendo pensamentos, continua sentindo medo, alegria, insegurança, desejo. Nada disso precisa ser eliminado. O que muda é a relação. Em vez de eu sou ansioso, surge existe ansiedade sendo percebida. Em vez de eu fracassei, aparece há um pensamento de fracasso passando agora. Isso não te deixa frio, te deixa livre. E aqui está o ponto que muita gente não entende. Isso não é criar um eu melhor. Não é fabricar uma versão mais evoluída, mais iluminada, mais correta. É perceber o que você já é antes das histórias, antes dos rótulos, antes das cobranças. Quando você descansa nessa percepção, algo amadurece naturalmente. As decisões ficam menos reativas, as palavras saem com mais clareza, os limites aparecem sem culpa. Você não precisa se vigiar o tempo todo, não precisa se consertar sem parar, não precisa viver se empurrando para frente. A observação sem punição tem um efeito profundo. Ela dissolve o auto-ataque silencioso que muitas pessoas carregam há décadas. Aquela voz que cobra, acusa, compara, diminui. Quando você vê essa voz, sem brigar com ela, ela perde a autoridade. E é aí que a vida volta a ter uma simplicidade esquecida. As coisas ficam mais diretas, menos drama, mais presença, menos história, mais realidade. Talvez o verdadeiro crescimento não seja se tornar alguém diferente, mas parar de se afastar de quem você já é, parar de tentar melhorar o céu e começar a reconhecer o espaço onde todas as nuvens passam. Quando isso acontece, você não se torna especial, você se torna inteiro. E, estranhamente, é exatamente isso que torna a vida mais leve, mais honesta e mais viva. E então aparecem as vozes. Crítica, medo, pressa, insegurança, cobrança, aquela sensação de que existe alguém falando dentro de você o tempo todo. Por muitos anos você acreditou que essa voz era você, que ela dizia a verdade, que precisava ser obedecida. E foi assim que muita gente passou décadas vivendo em estado de alerta. No olhar de Alan Watts, isso não é um inimigo pessoal, não é falha de caráter, nem sinal de fraqueza. É apenas o barulho do mecanismo de identificação funcionando. É como um rádio ligado em vários canais ao mesmo tempo. Notícias, dramas, previsões, julgamentos. Antes, você achava que o rádio era você. Agora, algo começa a mudar. Você percebe, isso está acontecendo em mim, mas não sou eu. E esse deslocamento, embora pareça pequeno,
é gigantesco, porque devolve algo que muita gente acha que perdeu com o tempo: liberdade. Liberdade não no sentido de fazer tudo o que dá vontade, mas liberdade interna. A liberdade de não reagir automaticamente, a liberdade de não acreditar em toda história que surge, a liberdade de escolher se um padrão vai ser incorporado ou apenas observado. Quando uma emoção forte aparece, o impulso antigo era lutar ou se afogar nela. Ou você tentava controlar ou se deixava levar. Agora surge uma terceira possibilidade: sentir a energia da emoção passando, sem se tornar a emoção. A raiva pode aparecer, mas não precisa virar ação. O medo pode surgir, mas não precisa virar decisão. A insegurança pode se manifestar, mas não precisa virar identidade. Watts apontava isso com clareza porque sabia que a maior prisão humana não é externa. É a confusão entre experiência e identidade. Quando você acredita que tudo o que sente é quem você é, você perde espaço. Quando percebe que tudo o que sente acontece em você, algo se abre. Esse espaço muda o jeito de viver. Você continua trabalhando, se relacionando, decidindo, mas agora com um pequeno intervalo entre o impulso e a resposta. E nesse intervalo nasce maturidade. Você começa a perceber que pode alimentar um pensamento ou deixá-lo passar. Pode dar palco a uma emoção ou apenas senti-la atravessar. Pode repetir um padrão antigo ou experimentar uma resposta nova. Não é controle rígido, é presença. As vozes não desaparecem, o rádio continua ligado. A diferença é que você não precisa mais dançar conforme cada música. E isso traz um alívio silencioso, porque você para de se sentir refém de si mesmo, para de se atacar por sentir o que sente, para de se definir pelo que passa. Aos poucos, a vida fica menos pesada, não porque os desafios somem, mas porque você não carrega mais tudo no peito como se fosse sua essência. Talvez esse seja um dos aprendizados mais importantes da vida adulta. Não calar as vozes, mas parar de obedecê-las cegamente. Quando você reconhece que o barulho acontece dentro do espaço da consciência e não é a consciência, algo se reorganiza por dentro. Você volta a ocupar o próprio lugar, não como personagem, mas como presença. E a partir daí, cada escolha deixa de ser reação e passa a ser resposta. E então surge um reconhecimento que pode virar um divisor de águas na vida adulta. Grande parte do que você chama de quem eu sou não nasceu em você. Foi copiado, aprendido, absorvido. Pai, mãe, escola, religião, cultura, amigos. A criança imita para sobreviver, para pertencer, para aprender a existir no mundo. Isso é natural, necessário, saudável. O problema é quando a imitação não termina. O corpo cresce, o tempo passa, mas o medo de desapontar continua mandando. A vaidade pede aprovação, a insegurança pede validação, e, sem perceber, você passa a viver uma personalidade feita de empréstimos. No olhar de Alan Watts, isso não é pecado, nem erro moral. É apenas inconsciência repetida. Você não percebe que está atuando um roteiro antigo, e quando não percebe, não escolhe, apenas reage. Muita gente adulta ainda tenta ser o bom filho, a boa menina, o forte, o responsável, não porque isso expressa o que é vivo, mas porque um dia isso garantiu amor, aceitação, segurança. Só que o preço vai ficando alto. Você começa a sentir um cansaço que não passa com descanso, uma irritação sem motivo claro, uma sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. O insight terapêutico aqui é simples e profundo ao mesmo tempo. Quando você reconhece,
isso não é meu, algo se solta. Não é revolta, não é acusação, não é guerra interna, é lucidez. Você percebe que certos valores não combinam mais, que algumas crenças nunca foram testadas, que certos comportamentos não expressam sua verdade atual, e ao ver isso com clareza, a relação muda. Veja bem, não é sair jogando tudo fora, não é negar sua história, é apenas separar o que foi aprendido do que é essencial. Quando você vê um padrão emprestado funcionando em você, ele perde força, porque a identificação enfraquece. E quando a identificação enfraquece, a escolha volta para sua mão. Você pode continuar fazendo, ou pode parar, mas agora é decisão, não obrigação. Esse ver muda o jogo, porque você não precisa lutar contra o padrão, não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. O simples reconhecimento já começa a dissolver a rigidez, como um nó que se desfaz quando você para de puxar. E isso traz maturidade emocional. Você deixa de agir para ser aceito e começa a agir por alinhamento, não por rebeldia, mas por honestidade interna. Muita gente confunde autenticidade com confronto, mas autenticidade real é silenciosa. Ela não grita, ela não ataca, ela apenas deixa de fingir. Quando você percebe que não precisa sustentar personagens herdados, o corpo relaxa, a fala muda, as escolhas ficam mais simples. E talvez essa seja uma das maiores libertações da vida adulta. Não se tornar alguém novo, mas parar de sustentar o que nunca foi seu. Sem drama, sem rompimento violento, sem discursos grandiosos, apenas vendo e, ao ver, escolhendo com mais verdade. Porque quando a escolha volta para sua mão, a vida deixa de ser repetição e começa de fato a ser vivida. E talvez seja aqui que tudo se amarra de um jeito simples, sem misticismo exagerado e sem promessas vazias. Quando o texto fala de milagre, prosperidade e cura, não está falando de espetáculo, está falando de alinhamento. No tom de Alan Watts, milagre é o instante em que você para de lutar contra o fluxo da própria vida. É o momento em que você deixa de nadar contra o rio e permite que ele te leve. Enquanto a pessoa usa culpa e medo como bússola, tudo fica pesado. As decisões vêm carregadas de tensão, o corpo vive em alerta, a mente cria cenários de escassez, mesmo quando não faltam recursos. E pouco a pouco, a vida perde inteligência. Mas quando a gerência interna muda, algo se reorganiza. Você não age mais para evitar punição, não escolhe para agradar, não insiste em caminhos só porque é o certo. Você começa a ouvir mais fundo, e isso muda a qualidade das escolhas. Nesse ponto, prosperidade deixa de ser um tabu moral, deixa de parecer egoísmo, deixa de soar como algo que precisa ser justificado. Ela passa a ser coerência. A existência é abundante por natureza. Ela cria, renova, transforma o tempo todo. Quando você se desalinha disso, vive em contenção. Quando se alinha, a vida responde com mais fluidez. Não porque você mereceu, mas porque parou de bloquear. Esse é o tipo de cura que não faz barulho, não acontece de uma vez, mas muda tudo aos poucos. O sono melhora, a ansiedade perde força, o corpo responde diferente, as relações ficam menos tensas. Você não precisa repetir frases bonitas para isso acontecer. Não precisa convencer ninguém. O essencial é perceber, escolher e sustentar escolhas que te deixam mais vivo. Sustentar é a parte mais madura, porque ver é rápido, escolher é desafiador. Mas sustentar exige presença, exige abrir mão de velhos ganhos emocionais. Exige parar de se sabotar para caber em expectativas antigas.
Quando você faz isso, a máscara volta ao lugar certo. Ela vira ferramenta. Você usa quando precisa, tira quando não precisa mais, sem confundir função com identidade. E o que muita gente chama de espírito deixa de ser ideia abstrata. Não é mais algo distante, não é teoria, é experiência direta. É esse fundo silencioso e lúcido que observa, escolhe, responde. A vida, então, não fica perfeita, mas fica honesta. Não fica sem desafios, mas fica mais inteligente. Você erra, aprende, ajusta, sem se destruir por isso. Talvez essa seja a verdadeira virada depois de certa idade. Parar de viver para se proteger e começar a viver para se alinhar. Quando isso acontece, o esforço diminui, a clareza aumenta e a sensação de estar fora do lugar começa a desaparecer. Não porque tudo mudou fora, mas porque algo essencial voltou para o eixo. E quando a vida é vivida desse lugar, o simples já basta. O caminho faz sentido. E o agora deixa de ser um obstáculo, para se tornar casa. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.